pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo LEDcast. Hoje eu trouxe um assunto polêmico, tá na boca do povo, todo mundo quer saber. E agora? Norma 5101. E eu trouxe um time, gente, vocês não vão acreditar. Hoje eu trouxe a Silvia Carneiro, arquiteta, especialista em iluminação e design de interiores, titular da Iris Luminotécnica. Ela lidera projetos com foco em ecologia e inovação. Silvia é palestrante, além de professora de cursos de pós-graduação. Já esteve aqui com a gente num episódio sobre poluição luminosa. Bom, hein? Se você não viu, recomendo que você veja. E também, primeira vez aqui, queria agradecer o nosso convite, Luciano Rosito, que é engenheiro eletricista, especialista em gestão empresarial, diretor da BEG Brasil, professor em cursos de iluminação no Brasil e também no exterior, palestrante em seminários sobre iluminação e eficiência energética, colaborador da revista O Setor Elétrico desde 2009 e coordenador da Comissão de Estudos de Luminárias e Acessórios da BNT COBEI. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada a você ter convidado a gente. E é bacana que a gente trabalha na BNT, né? A gente faz parte do grupo de estudos da BNT já há muitos anos. Acho que a gente desde 2008, né? Eu tô desde 2001. 2001, eu entrei lá em 2008 na iluminação pública, né? Porque tem várias reuniões, né? Ele tá de luminárias, ele faz várias, né? Você faz de reatores, de luminárias. Eu participo da norma de interiores, que vai ter uma nova revisão agora, e de iluminação pública. Eu caí meio de paraquedas lá, porque eu participo da de acessibilidade também, e eu queria entender as faixas de pedestre, como é que eram. Então, eu comecei em 2008, e foi uma briga. 2008 já foi difícil da gente lidar, porque na época estava com as concessionárias, né? A iluminação pública, depois mudou para as prefeituras, se não me engano foi em 2010? 2013, 14, teve um tempo de transição que é sempre mais demorado do que a gente gostaria, mas... E agora a gente está com essa revisão da norma técnica desde 2017, e a gente finalizou agora, esse ano ela foi publicada dia 25 de março, e foi um desafio. O ano passado eu lembro que você esteve aqui, comentou um pouquinho que estava para sair, que meu Deus, como que vai ficar, e vamos que vamos. E março saiu. Aí todo mundo ficou assim, e agora? E agora? Eu acho que é o nosso principal objetivo aqui. Gente, mas pra gente dar um contexto, né? Quais são os objetivos principais da ABNT NBR 5101? Quer começar? Vamos lá. Bom, o objetivo principal, ela estabelece os critérios de projeto para a iluminação pública. Então, ela é o procedimento que gera aí todos os índices mínimos, todos os requisitos para um projeto de iluminação. Ela estabelece os índices mínimos, não os máximos, não os ótimos, os mínimos. Entendi. Então, esse é o objetivo principal dessa norma. E... ela já tem muito tempo, ela já passou por 4 ou 5 revisões, essa norma. Então, ela vem numa constante evolução ao longo dos anos. E essas comissões de estudo da ABNT, eu participo das 4, mas coordeno a de luminárias e acessórios. Já coordenei essa comissão. Até 2017, eu era o coordenador dessa comissão. Eu fui o coordenador quando essa norma foi revisada em 2012. E ela era de 1992, a versão até então. Em 2008, a gente começou a revisão dessa norma e concluiu. Ela foi publicada em 2012. Em 2018, depois que foi aberta de novo a comissão, em 2018 foi criada uma nova versão, que na verdade foi tipo uma errata, que corrigiu 2 itens que estavam desde 2012 em função da certificação de luminárias. E a partir daí de 2017, como a Silvia comentou, até agora a publicação em 2024. A gente veio tentando introduzir itens já desde 2017 que a gente não conseguiu introduzir anteriormente, que essa visão sobre a questão da poluição luminosa, sobre os impactos, a questão da faixa de pedestre, que foi uma coisa que a gente vem conversando desde 2008, né? Ela entrou em 2012, muito pouco respeitada, de 2012 até hoje, e em 2000 agora, nessa revisão, ela foi ampliada, essa questão da faixa de pedestre. Até 2012, a calçada não era contemplada na norma de iluminação. E se você pensar do ponto de vista técnico, mas não tá tudo ali, gente. é para as pessoas, né? Então, assim, de 92 e 2012, ela não era considerada. Calçada e faixa de pedestre é mais importante. Mas na minha visão, né? Mas na norma não era contemplado.
Era só aviário. Nesse trabalho que a Silvia falou, que a gente começou, eu comecei em 2001 como participante. E aí fui convidado a coordenar as duas comissões, a de luminárias e essa de aplicações luminotécnicas e medições fotométricas, justamente porque precisava. A norma era de 1992. Sim. Em 2008, eu peguei esse trabalho, o professor Gilberto, na época, também ele foi coordenador uma época, o Paulo Candura já tinha sido coordenador, e me deram a missão de, olha, nessa fase agora, tu pega a norma aqui em 2008 e a gente precisa publicar ela. E o que a gente fez naquela época? Adequou a norma ao Código Brasileiro de Trânsito, que era recente até então, e introduziu critérios de luminância, faixa de pedestres, poluição luminosa, compatibilidade com a arborização. Foram, naquela época, os 6 ou 7 pontos que a gente conseguiu evoluir. E ficou muita coisa que precisava ainda um trabalho, precisava evoluir ainda mais, e a ideia era abrir a revisão em seguida. Demorou alguns anos. 2017 foi aberta a revisão e aí ampliou e entrou muito mais coisa também, critérios novos agora nessa revisão que foi publicada em 2024, e eu acredito que ela já conseguiu agora estar muito mais próxima de normas, não só normas internacionais, que a gente, claro, que utiliza o conhecimento internacional, mas uma norma que atenda os critérios hoje de necessidade, de qualidade da iluminação, e não só quantidade, e não só índices mínimos. Então ela já está, eu diria que ela já está mais próximo do, não do mínimo, mas até tentando indicar os caminhos para uma iluminação ótima, adequada. Do que estava há 10, 12, 15 anos atrás. A gente conseguiu ilustrar melhor também essa questão da faixa de pedestre, porque as pessoas são viciadas, né? Olha o desenho lá e resume aquilo que vem. Então, assim, a questão da faixa de pedestre, o que é importante é ter uma iluminação positiva. É aquela iluminação que vem de frente, para que a pessoa possa ser vista pelo condutor do veículo, né? Porque uma iluminação negativa, quando vem de trás, torna a pessoa invisível, acaba desaparecendo. Aí o condutor não vê e isso pode provocar um acidente. Então, assim, tem uma localização correta para colocar a luminária e tem um tipo de fotometria necessária para essa luminária atender essa faixa de pedestre. E isso a gente conseguiu ilustrar muito bem na norma. Ficou muito bem explicado também, né, Luciano? Sim. Eu acho que é fácil de entender essa questão da iluminação positiva. A questão da arborização também a gente ilustrou, e é uma coisa que a luz em cima da árvore mata a árvore, né? Então, precisa ter essa noção do fotoperiodismo. E a gente estabeleceu lá a linha de corte da prefeitura 2,10 metros, justamente por causa da acessibilidade, né? Porque é a faixa livre, né? É até 2,10 metros de altura. Então, a iluminação precisa contemplar essa linha de poda, né? De 2,10 metros de altura, e a luz não pode estar em cima da árvore. A luz tem que estar adjacente e não pode atingir a copa das árvores. Eu diria que ficou um negócio mais humanizado, né? Vamos se dizer, pensando exatamente nas pessoas, Exato. Segurança, a questão ambiental, não é a iluminação friamente dita, né? Vamos se dizer assim. Eu acho que esse foi um dos diferenciais dessa revisão da norma, porque assim teve muito mais participação da sociedade civil, teve muito mais participação de várias entidades que estão relacionadas. Teve também um viés no início, em 2017 e 2018, quem coordenava, eu passei a coordenação para Paula Carnelos, que era a presidente das BAE na época, que depois passou a coordenação para o Éder Ferreira, então estava muito mais focada nos projetistas de iluminação. Então, isso trouxe um ganho muito interessante para a norma do ponto de vista, porque quem projeta também tem que estar envolvido com isso. E não somente fabricantes, engenheiros, que tem que estar também universidades, Sim. Mas deu um ganho muito grande. Assim, eu citei algumas pessoas, eu vou estar sendo injusto, né? Porque se a gente for citar todo mundo... Quando a gente fala, nós revisamos a norma, não todas, foi... da parte da direção, tem muita todos gente. Foram projetistas, né? A Paula Carnelos, projetista, o Éder Ferreira, projetista, o Plínio Godoy, projetista, o Paulo Candura, projetista, o Luciano Rosito é projetista, eu sou projetista. Então, assim, tem muita gente projetista dentro da norma. Tem uma grande quantidade de fabricantes, muita representação, como ele falou, da sociedade civil. A gente teve gente do Projeto Tamar. Que legal. O Paulo Humboldt participa do nosso grupo. A gente teve uma equipe grande do LNA, o Wagner, o Saulo, a Natália. Então, assim, muita gente LNA é o Laboratório participou. Nacional de Astrofísica. Então, eles estão muito... O professor Saulo, o Wagner, o time todo da LNA, eles têm um trabalho muito consistente de muitos anos no combate à poluição luminosa. Então, eles têm muito a contribuir nessa norma.
Então, é legal eles terem participado e se ampliou o capítulo de poluição luminosa, que já se deu um primeiro passo em 2012, se ampliou agora o capítulo de poluição luminosa e se fala muito disso. E hoje, é importante a gente contextualizar, porque assim, o que se sabia há 10, 12 anos atrás, na última revisão, ou 15 anos, quando ela foi realmente discutida, nesses 15 anos se evoluiu muito na pesquisa sobre iluminação. Então, quem falava em melanopsina naquela época? Não se tinha estudo consistente, que por mais que algumas pessoas hoje contestem, ainda faz parte do processo, mas Sim. hoje já se tem estudo consistente. A gente vê uma palestra do professor Rui Soares, num evento voltado até mais para fabricantes de iluminação pública e falando sobre os perigos da luz e sobre os cuidados que tem que se ter, é um outro ponto de vista necessário e super importante, inclusive para os fabricantes adotarem isso, e até como estratégia de marketing comercial, trazendo essa parte técnica e mostrando que fazem produtos voltados para as pessoas e não para cumprir uma norma, não simplesmente para comercializar. Então, acho que a gente está numa evolução muito legal. Eu vejo assim, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu tenho uma visão seguinte, a gente está vivendo numa época que nunca se teve uma evolução tão rápida de uma tecnologia. A norma 5101, ela não é uma norma para LED. A revisão dela não foi para beneficiar ou para se adequar ao LED. O LED tem que se adequar à nossa necessidade. Sim. A visão das pessoas não mudou nesses 15 anos. Uhum. A diferença é que a gente tem a oportunidade de aplicar a tecnologia, de aplicar conceitos e de conhecer coisas que a gente nunca teve nos últimos anos. E nos últimos 15 anos, a gente evoluiu muito mais rápido do que qualquer era que a gente viveu em iluminação. Então, eu acho que a gente é privilegiado de viver nessa época e talvez as pessoas do futuro vão ver isso aqui isso que a gente está falando aqui daqui uns 10, 15 anos e vão ver, talvez a gente está evoluindo mais rápido ou agora a gente chegou numa tecnologia de mistura de cores para o LED ou em alguma outra coisa além do LED, Sim. Mas que a gente vai estar pensando na saúde, no ser humano, no bem-estar das pessoas, na natureza, nos animais, na vegetação, respeitar o meio ambiente. Então, acho que a gente deu um passo, que talvez a gente se dê conta daqui 20 anos, que em 2024, com tudo que foi conturbado, aí, principalmente nos últimos 6 meses, para a publicação dessa norma, que a gente deu um passo muito importante para que outras pessoas no futuro também consigam evoluir com isso. Uma mudança de cultura, né, gente? Imagine o impacto disso e, como você falou, imagine daqui 10 anos você olhar e falar, nossa, eu fiz parte dessa mudança, né? Que legal. Saber que as pessoas estão tendo acesso. Acho que essa evolução faz muito parte como a gente consome informação, né? Hoje em dia tá tudo muito mais fácil. Eu tive aqui em julho, né, do ano passado. Eu acho que foi mais ou menos essa época, E aí, Silvia. quando foi, assim, em agosto, a gente teve alguns eventos, foi um momento para mim de muita atenção, de muita pressão, porque tanto a Bilux quanto a Bicip ficaram me pressionando e, sim, eles apertavam aqui, eu apertava lá no Ministério Público, né? Então, assim, de agosto até outubro, eu fiz uma pressão muito grande no Ministério Público, fui lá várias vezes, a gente conversou muito, tanto que quando foi em janeiro, dia 25 de janeiro, o Ministério Público mandou publicar e deu 60 dias. Por isso que eles publicaram dia 25 de março. Porque a norma estava totalmente pronta e quem estava segurando a publicação era justamente a Bicip e a Bilux. É absurdo, entendeu? Eles ficavam fazendo reunião com a ABNT, a norma pronta para ser publicada e não estava sendo publicada. Então, isso não faz muito sentido. Então, a gente está tendo uma resistência por parte dessas associações pela justificativa técnica deles de que os fabricantes precisam acabar com seus estoques. Só que a gente tem que entender que a iluminação pública é paga pelo contribuinte. E essa iluminação que eles estão instalando, que é de luz branca e a que eles defendem, faz mal tanto para a saúde desse contribuinte que está pagando essa conta, quanto para o meio ambiente. Então, assim, a gente precisa entender, se o meio ambiente é importante, a gente precisa proteger. E a saúde do ser humano, eu acho que tem que estar no topo da lista. A gente tem essa questão da dengue, né? Porque essa luz artificial branca, ela acaba estimulando a vigília do mosquito, né? O mosquito pensa que é dia à noite e continua lá se reproduzindo e colocando ovos. Então, isso aumenta nas cidades onde foram feitas essas CPP de iluminação pública, onde foi colocada a luz branca, os índices de dengue são maiores do que aquelas que estão ainda com vapor de sódio. Então, era melhor não trocar essa iluminação. Para quem vai tirar o sódio e colocar luz branca, que vai aumentar o impacto na saúde pública por causa da dengue. Eu peguei dengue, né? E assim, eu fiquei 15 dias de cama. Do dia que eu peguei começou no dia 31, que foi na véspera do feriado,
Começou a me dar febre, eu fiquei com febre de 39 graus. Eu fiquei 3 dias jogada na cama, porque eu moro com minha filha. Eu pedi pro meu ex-marido pegar minha filha e levar embora, porque eu não estava tendo condições. Eu fiquei jogada na cama e não conseguia levantar. Uma dor de cabeça, assim, gigantesca. Não comi nada, fiquei tomando água. Na sequência, deu diarreia, assim, é horrível a dengue. Domingo, eu queria, assim, pedindo para Deus que eu queria morrer, porque eu não estava aguentando sentir aquele mal-estar que dá. Não sei se você já pegou, mas, assim... Eu ouvi a gente contar que dengue era pior que Covid. Eu já tive o Covid e fiquei mal. E realmente a dengue é pior do que o Covid. Porque você fica numa sensação... sobrevivente, Covid, dengue, uma loucura. Você quer morrer com a dengue. Então, assim, não faz sentido usar uma iluminação que aumenta esses vetores, as arboviroses. E não é só dengue, é dengue, chikungunya. Eu falei, gente, será que eu vou pegar todas agora? A gente precisa mudar. A gente tem que entender que aquilo que é melhor para a população, aquilo que é melhor para o meio ambiente, é melhor para todo mundo. As associações não têm que defender interesses de um fabricante A, B ou C. Tem que entender que quem está pagando a conta é o contribuinte e ele que merece a defesa. Acho que é importante assim, entender o contexto, né? Também, só fazendo uma linha do tempo, né? Em 2012, quando a norma foi publicada, já houve todo esse avanço. Sim. E nessa época, o LED era muito mais comum em função de ter uma melhor eficácia do LED, utilizar 5.000 e 6.500 Kelvin. Sim. Naquela época, os fabricantes que estavam indo para a qualidade não usavam 6.500 e usavam 5.000. Só que já em 2012, alguns fabricantes já começaram a baixar a temperatura de cor, mesmo sem saber de tudo, mesmo sem ter tanta pesquisa nessa época, já existia tecnologia e já se começou a utilizar LED com 4.000 Kelvin. As primeiras PPPs, e aí eu acho que é importante, só para contextualizar, assim, até na linha do tempo, né? O que acontecia? As PPPs já se preocuparam não com o meio ambiente, mas com... utilizar LED de melhor qualidade com 4.000 Kelvin. Então, a grande maioria, se não todas, eu acho que foram muito poucas, que saíram com 5.000 Kelvin. E aí já houve uma preocupação. Só que de lá para cá, do 4.000, para essa evolução do 2.700, 2.200 e 1.800, levou um tempo, e eu acho que essa discussão não chegou no tempo que deveria ter chegado nos fabricantes, talvez nas associações. E aí, houve também um fenômeno que é raro, mas acontece muito, que é assim, o pessoal deixa para a última hora para se posicionar ou para tomar o conhecimento das coisas. E aí, quando a norma já estava na segunda, na terceira consulta nacional, algumas pessoas se deram conta, opa, mas isso aqui vai mexer com o negócio. Opa, mas isso aqui e as concessões que estão, como é que ficam? E aí, eu sempre digo isso, acho que é muito mais uma questão jurídica e de cada concessão, de cada prefeitura, entender como se adequar a isso, e de preferência rapidamente, do que uma questão técnica. A norma está publicada, ela tem que ser respeitada e tem que ser cumprida do jeito que está. Independente se precisa, do tempo que precisa para desovar LED, do tempo assim que precisa. E assim, algumas associações, vou discordar um pouco aqui da Silvia, porque a gente pensa muito parecido, mas diferente. Mas não igual. Porque assim, eu acho que assim, algumas associações tiveram cuidado de... vou falar especificamente, não é porque eu faço parte das duas associações. Sim. E a gente não tem problema de ter essas críticas externas e internas, porque eu acho que faz parte todo do processo, mas assim, eu acho que teve, em algum momento, as associações tomaram algumas posições, eu diria que até às vezes equivocadas, no sentido de se posicionar numa consulta nacional de forma a tentar pressionar por um item da norma. Não era o momento, mas também algumas associações entenderam que precisava mais informação e de um tempo de discussão. O que eu falei, até por participar das duas associações? Olha, esse tempo já passou, corram atrás, agora. E aí eu me dispus a ajudar, ou dentro do possível, e dentro das associações também. Opiniões divergentes, respeito a... Eu imagino, envolve muita coisa. Muita gente. Então, assim, o que eu procuro fazer sempre que possível? Participar no sentido de difundir conhecimento e de trazer a informação o mais rápido possível para cada um se posicionar da sua forma. O que eu acho que não cabe é pressão. Norma técnica é discussão técnica, é requisito técnico, é ciência, é pesquisa. Posição comercial é outra coisa em outro momento. Então, a gente não pode discutir.
Todas as reuniões, as pessoas vinham trazer essas questões e discussões que eram financeiras, de lucro dentro das reuniões. E todas as reuniões eu tinha que me colocar, falei, gente, a gente não está discutindo aqui o lucro de A, B ou C. A gente está aqui para discutir questões que são relacionadas... Nesse momento é a norma. É a norma técnica e é uma comissão de estudos. Exato. É uma questão de estudos de projeto. E assim, eu não fui nem a coordenadora do capítulo 6, que entra a poluição luminosa, mas eu trouxe muita pesquisa, muito trabalho, e todas as reuniões eu me apresentava com algum trabalho. O que a gente fez, às vezes as pessoas falam assim, sem noção, essa gente cheia de ofensas, umas coisas absurdas, assim, que eu já recebi, pessoais, assim, e são pesadas, falando, do nada eles aparecem com isso. E não é do nada. Esses parâmetros que a gente adotou de 2.700, 1.800, limitando a 2.200, a gente pegou das diretrizes europeias para políticas públicas de 2017. Então, em 2017, política pública para a poluição luminosa já existe desde 2002. O primeiro país foi a República Tcheca, seguida da França de 2011. E os países foram introduzindo isso em seus países para limitar os danos causados, principalmente pela luz LED. Em 2016, teve um estudo da Universidade de Madrid, onde eles mapearam 50 mil residências. Eu já falei isso aqui da outra vez, né? Sim. E é o estudo do câncer da mama e da próstata. A Espanha mesmo hoje usa grande parte da sua iluminação em vapor de sódio. Então, assim, eles só trocam aquilo que é necessário e quando trocam direito. Então, eles não veem prioridade em mudar a iluminação, a matriz de vapor de sódio por LED. Eles não veem vantagem para isso. Então, eles continuam usando o sódio. Muitas cidades europeias continuam usando o sódio. Então, quando colocam o LED hoje lá está limitado a 2.700 e a recomendação é 1.800. Mas independente se é LED ou se é sódio, é uma temperatura de cor que eles solicitam. Uhum. Por quê? Porque a luz azul, à noite, causa impactos negativos, tanto ao ser humano quanto ao meio ambiente. E a gente, quando a gente falou aquela vez da luz azul, porque ela é como se fosse um interruptor na cabeça da gente que diz que é dia. Então, você entra em contato com luz azul durante o dia, porque você precisa ver o céu. Então, a luz natural é muito importante na nossa produção hormonal. Mas, à noite, se a gente está em contato com a luz azul, inibe a produção do hormônio da melatonina, que faz mal para a gente, porque acaba degenerando o corpo. Sim. Porque a melatonina é importante para regenerar as células. Na criança, é importante para o crescimento. Para o feto, é importante para o desenvolvimento. Então, a luz azul faz mal. Isso é consenso mundial. Qualquer livro que você for pegar no estrangeiro, tem o Dr. Richard Hansler, que trabalhou na GE durante 50 anos. Hoje ele é um grande escritor, que ele fala mal do LED, da luz azul principalmente, né? E dos malefícios que ela causa. Então, assim, o que a gente fez foi limitar a luz azul. O Rosito teve no Chile, né? Conversou com o pessoal sobre a norma do Chile, gostaria que você apresentasse, porque você está mais com essa introdução e falar assim, não é a Europa, Brasil, o mundo está se movimentando para isso. E a gente já tem aqui na América Latina um país que adotou a política pública. Nossa, e lá eles são muito rígidos, há bastante o maior tempo. Observatório, né? Exatamente, tem essa questão, só que assim, eles não limitaram essa questão dos observatórios. Eles tinham uma lei, a Lei 43, quando eu estive no Chile... Em 2022, eles já estavam há algum tempo com essa lei que já tinha algumas limitações, e limitações de espectro, não de temperatura de cor. Isso é uma coisa também que eu fui voto vencido na norma, eu queria limitar pelo espectro, não pela temperatura de cor. Mas ok, se é o que a gente consegue fazer agora, se é o melhor, o ótimo é inimigo do bom. Vamos começar com a temperatura de cor, mas a gente sabe que o espectro da luz, e que é o que o Chile começou a fazer, se não me engano, 2018, 2019, com o Decreto 43, e que depois virou uma lei. E a diferença do Brasil é que a gente introduziu isso numa norma e não numa política pública. Eu acredito que o caminho seria, inclusive, um próximo passo, que a gente já vem discutindo, é transformar isso em política pública e não somente na norma de iluminação. E no Chile, não é o que foi falado ontem, né? E até só destacando, assim, só para não generalizar, né? Eu acho que as associações têm um papel muito importante, por mais que eu acho que tenha tido algum equívoco em algum momento, e alguma forma, ou alguns fabricantes que se posicionaram de uma maneira inadequada no fórum que não deveria, mas assim, de uma maneira geral, as associações têm um papel importante de... A norma está publicada. O que a gente vai fazer agora para ajudar clientes, mercado, consumidores, usuários, população, para conseguir adequar a norma? Então, eu não tenho dúvida que a indústria vai responder rápido. E não vai baixar lumen por watt como algumas pessoas inadvertidamente estão dizendo em alguns fóruns,
dizendo que vai baixar a eficácia em 25%. Não, vai baixar se eu trocar um LED pelo outro. Mas a indústria... Eu já tinha feito essa pergunta no anterior, eu falei assim, mas a luz amarela lá ilumina menos? Não, todo mundo diz. Não. A luz amarela ilumina mais. Com a minha camiseta linda aqui já. Faço questão aqui do pessoal Mitos ver. e verdades. É amarela. Mandei fazer no Chico Rei, tá? O que acontece é que o LED, com uma temperatura de cor mais baixa, tende a ter uma eficácia um pouco menor, só que isso pode ser compensado de várias formas. E eu não tenho dúvida que o papel dos fabricantes não é reclamar. O papel dos fabricantes é fabricar o melhor possível e atender a sociedade. Então, não tenho dúvida que a indústria, como sempre fez, e como a indústria sempre fez no Brasil, é responder rápido. E não fazer esse papel de reclamação, que é contra, que isso, aquilo. Não! Isso não resolve nada. Não resolve nada. A gente está numa fase de parar de reclamar e de resolver e de achar solução em conjunto. O Chile fez a política pública, a lei, fez uma fundação, Fundação dos Céus Escuros. Eles fiscalizam, eles dão aula, eles fazem apoio de projeto. Então, assim, tudo isso... E só voltando, né, a questão do Chile, lá não é uma norma que define. Lá é uma lei que fala que em alguns locais, inclusive em 5 anos, tem que trocar toda a iluminação, independente do que está. Imagina se isso acontecesse no Brasil. Aí teria motivo para reclamação. Eles deram um prazo para substituição. Bom, vou seguir a pauta aqui, porque a gente já falou um monte de coisa que estava lá para frente. Principais mudanças que houve na revisão da norma. Vocês comentaram um pouquinho, mas dá para aprofundar um pouco mais? Sim. A primeira mudança, o título, o escopo da norma, ela deixou de ser uma norma para iluminação pública. É uma norma para iluminação viária para aplicação em espaços públicos e privados. Então, isso eu não tenho. Isso é muito importante, porque sempre tinha aquela dúvida, né? Bom, mas isso é aplicável para um estacionamento de um shopping? Não era. Aí o que eu falava? Não é, mas não havendo uma outra norma, ou não havendo uma publicação internacional, pode ser uma referência. Mas o projetista ficava muitas vezes desamparado. Tá bom, mas o que eu uso se eu não posso usar a 5101? Agora ela é clara. Espaços públicos e privados, iluminação viária. Espaços públicos e privados. No arruamento do condomínio. 5101. Aí é uma via local, né? Depende. Provavelmente sim, mas dependendo do local, pode ser que seja enquadrado em outra classificação. Uhum. Isso aí, 2.200, é isso. 1.800. 1.800 em área de proteção ambiental. Não, recomendação 1.800 para esse tipo de vias locais também. Limitação é 2.200, Então, a recomendação é sempre 1.800. É limitado a 2.200. Entendi. Então, essa é a principal, assim, diria que já no início, né, uma questão estrutural da norma. Aí tem vários pontos de modificação, desde a classificação, que não é mais V1, V2, V3, V4, V5, agora é em C, em classes de conflito, tráfego motorizado e tráfego de pedestres. Então, são 3 tabelas agora. Os critérios de luminância foram atualizados também e continuam válidos. Foi introduzido uma questão que se chama BUG, Backlight, Uplight e Glare. Não tem mais cutoff, full cutoff, semi-cutoff, não cutoff, ou totalmente limitado, limitado, semi-limitado e não limitado. Isso não tem mais, agora entra o BUG, mas ainda continua. Esse foi voto vencido, mas ainda continua a questão da classificação tipo 1, 2, 3 e 4, curta, média e longa. Não sei muito bem para que serve, mas ok. Continua, acho que tem outros parâmetros de aplicação e um critério que foi introduzido, que eu tenho dito em todos os fóruns que eu tenho falado, que é um dos mais importantes da norma hoje, é a questão da densidade de potência, da densidade de energia. Para que serve isso? Porque o lumen por watt hoje, muita gente fala, simplifica. Minha luminária tem tantos lumens por watt, a minha tem 140, a minha tem 180, a minha tem 200, a minha já tem 210. Para que serve lumen por watt? É um parâmetro de eficácia do conjunto luminária, módulo de LED. O que interessa para a iluminação pública é o que chega e o que reflete. Iluminância, luminância e qualidade da luz. Uhum. E uma luminária pode ter 200 lumens por watt, que se ela não distribuir naquele trecho, naquela via que ela está iluminando, se ela não conseguir o índice luminotécnico, ou atender os índices, ela pode ter 250 lumens por watt, que ela não vai cumprir com a norma. Sim. E aquela luminária de 140, 150 ou de menos lumen por watt, se ela tiver uma distribuição adequada, ela vai conseguir cumprir os índices.
E um dos critérios, uma das coisas que a norma traz é essa densidade de potência. É mais ou menos o que tem hoje na norma de interiores, na 8995, e que tem nas certificações LEED e outras certificações que falam em quantidade de watts por metro quadrado. Então, é mais ou menos, estou simplificando aí para ser didático a comparação, mas ela traz um critério importante de comparar não só a eficácia da luminária, mas a luminária aonde ela está iluminando. Aonde ela está sendo aplicada. Isso abre uma possibilidade que ontem, num evento, eu estava comentando, que é da gente criar, ou do Procel, da NBPAR, do Inmetro, seja de quem for, ou da Abilux, da ABCIP, seja quem for, por iniciativa própria. Acho que as associações deveriam, inclusive, estar fazendo isso. Não me convidaram para nada, né? Porque assim, eu me convidei o ano passado para dar uma aula lá na Abilux, eles recusaram e ainda me responderam de uma maneira muito indelicada. Eu estou propondo... E a ABCIP fez igual, entendeu? Eu estou propondo, inclusive, nas associações, de trabalhar nesse manual que estabelece os critérios, hoje, de densidade de potência e densidade de energia e classifica a instalação como um todo e não a luminária, que isso é o que importa. Sim. E para ter critérios do fabricante, e eu acho que é uma coisa que tem que acabar na revisão da portaria 62 do Inmetro, é de limitar o uso de lentes. Os fabricantes, os usuários estão sendo limitados na engenharia, na arquitetura, na sua criatividade de criar produtos específicos e que atendam melhor aquelas demandas de cada área onde vai ser iluminado. Então, da possibilidade de usar mais tipos de lente. É claro que isso deve ser avaliado, mas para quê? Para conseguir a menor densidade de potência e de energia possível, e aí a gente vai estar falando de eficiência energética do consumo e não do conjunto, da instalação que e não somente da luminária. O projeto em si. A peça o Inmetro está parado no né? tempo, né? Assim, eu acho que eles estão fazendo serviço para a população socialmente. Assim, você imaginar que você tem um organismo lá para dar entendimento no que está acontecendo. Eles nunca participaram da revisão, deveriam ter participado, entendeu? Deviam ter uma equipe para entender essas questões, né? O Inmetro, inclusive, fez reuniões com a ABCIP e a Abilux, nunca chamou outro lado. Não chamou Tamar, não chamou a LNA, não chamou a Silvia, que defende lá a parte de meio ambiente. Então, assim, eles não estão ouvindo as pessoas. No workshop que teve no Inmetro, eu sugeri justamente que envolvesse BNDES e Caixa, que são estruturadores de projeto. As empresas estruturadoras de projeto, não vou falar nomes aqui, senão eu vou estar... Mas, assim, tem várias empresas que prestam serviço para a Caixa e para o BNDES para estruturar projeto que poderiam o Inmetro convidar também. E, assim, eu fui convidado pela ABCIP justamente para liderar essa frente de discussões com o Inmetro, justamente para trazer para os associados da ABCIP, no caso, informações e para a associação também ser convidada. A partir daí que ela começou a ser convidada para fazer parte desse grupo. Até então, a ABCIP não estava participando, eu comecei a participar levando as demandas da associação, porque assim, independente de haver resistência de algum associado ou de alguma visão comercial, o papel da associação é trazer informação e se posicionar naquilo que ela pode contribuir. Mas a ABCIP defende, né, hoje que eu assisti um pouco do evento, que se termine os estoques antes de começar a aplicar a norma. Isso é um absurdo. Primeiro que pode botar lente. O primeiro ponto é assim, que a gente comentou a lente é simples. Eu acho que já teve um avanço. O presidente da ABCIP, o Pedro Iacovino, ontem no evento, se posicionou da seguinte forma: a norma traz inúmeros avanços, tem que ser cumprida. Então, isso já é uma evolução muito grande. Assim, as associações devem se posicionar dessa forma. Reconhece a norma, ela traz muito avanço. A questão da temperatura de cor, a questão do desovar o estoque, isso é um detalhe e não é a associação, não é a ABCIP ou a Abilux que vai determinar, Luciano, o estoque. Como é que trata as pessoas desse jeito? Exatamente, aí é que é o problema. Isso é financeiro, entendeu? Então esse é um problema, essa é uma questão que tem que ser resolvida, que está na norma, na introdução. O órgão regulamentador, que é o Inmetro, isso está na introdução da norma, deve definir o período, que tem um período para certificar as luminárias, tem um período que é muito mais do que a gente gostaria, mas tem um período para adaptação de mercado. Isso foi assim quando foi criada a Portaria 20, em 2017, levou 2 anos. Eu acho que esse período deveria ser muito mais curto, mas existe um período de adaptação de mercado que a gente entende que isso já deveria ter sido... Eu entendo que isso deveria ter sido feito... Correr em paralelo. Em paralelo. Enquanto está correndo as alterações da norma... Exatamente. E aí, exatamente. Aí eu acho uma pena... coisas acontecerem juntas. Eu acho uma pena que o Inmetro não participou das reuniões do grupo.
da 5101. Na comissão que eu coordeno, a gente está convidando... Quando eu tive no workshop do Inmetro, no final de maio de 2024, no Rio, no CEPEL, eu fiz o convite público e está gravado. Para o Inmetro, para a NBPAR, que agora é responsável pelo Procel, que se envolvam no grupo da norma. Para não dizer depois que foi pego de surpresa, porque hoje a gente está revisando a norma de luminárias para uso geral. A gente está revisando a norma de luminárias de painéis de LED que deve entrar no escopo da portaria 69. A gente está revisando a NBR 15129, que é de luminárias para iluminação pública. Ou seja, tem muita E coisa. vocês estão levando em consideração bug e índice de ofuscamento? Isso não entra nessas normas. Por que não? Porque não é, a norma é de característica Porque, assim, construtiva. Tem vários painéis de LED aí do mercado que eu andei testando, que eu pedi até para o pessoal lá de fazer fotometria para mim, que chega a índice de 29. Então, isso tem que entrar na 8995, entendeu? já está isso. Já está, mas não é aplicado. Porque o produto que está fora de conformidade está sendo vendido no mercado. Eu acho isso um desrespeito com o consumidor, porque o consumidor é leigo. Ele não tem a obrigação de saber o que mas quem é o projetista que permitiu um projeto que dá um GR acima da norma? Está à venda. A maior parte do consumidor nem faz projeto, não contrata luminotécnico. É que o GR é um índice de projeto que leva em conta a característica da instalação. Agora, essas normas que a gente está revisando, o que diz respeito à construção de luminária, ela vai considerar. O painel de LED plano, a maior parte deles estoura a parte de o GR. O limite, entendeu? O adequado é 13. Sim. Entre 13 e 16, o limite é 19. Ele chega a 29, Luciano. Isso é critério de projeto, não é exclusivo da luminária. A luminária contribui muito, mas isso é critério de projeto. A instalação vai determinar o GR também. A gente não pode atribuir esse problema só à luminária. Eu sei que ela é uma boa parte. Uma luminária é ruim. Não atende. Existem luminárias, painéis de LED ruins no mercado que geram muito ofuscamento. Péssimos. Não, e assim, dá desconforto, dá dor de cabeça, dá problema de escoamento de retina. É uma pessoa que fica um dia inteiro num lugar que é extremamente desconfortável. Mas nessa comissão que a gente está revisando essas normas... É bom isso que a gente concorda, né? Os dois vegetarianos aqui brigando por causa de painel de LED. Que bonito. Mas é assim, a gente já teve muitas discussões Eu me imagino. Em relação a ponto de vista diferente. E eu acho que é isso que faz a gente evoluir. Se todo mundo pensasse igual, não teria graça. Você vem com uma opinião formada, você discute aquilo, aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. Não, mas é bom que a gente briga, mas não briga, né? Porque assim... Não, é sempre discussão. Dentro da reunião, eu tomo umas pauladas ali que são feias, né? E assim, eu acho particularmente o grupo absolutamente machista, misógino, e é totalmente o clube do bolinha, né? Mas tudo bem. Mas isso assim, a gente segue tentando mudar tudo isso. E dar uma outra visão para a norma, ter essa discussão. Eu acho que o que não pode numa norma é ir defender interesse comercial numa reunião técnica. E outra coisa, assim, é isso que eu acabaste de falar. A gente não tem que ir com a cabeça aberta. Sim. Não pode ir com opinião formada. Tem que ir lá... aberto a pensar, que nem eu falei, né? Você vem com uma opinião tão formada, mas aquela te deixou com a pulga atrás da orelha e tá tudo bem, né? Você pensar... ir atrás e voltar e falar assim, eu pensei melhor, eu acho que... Exatamente, eu já passei várias vezes, vou dar pelo meu exemplo, eu já passei várias vezes por isso e eu acho que assim, eu já tinha conceitos há 10 anos atrás que são diferentes, ainda bem. Porque senão a gente estaria na mesma situação e fazendo as mesmas coisas. E eu acho que o que a gente tem de oportunidade de conhecimento, que a gente pode filtrar e trazer isso para melhorar um projeto de iluminação, a gente precisa mudar de opinião. Eu lembro que em 2008 eu brigava com o Serginho Blaso, com o Sérgio Lucas também, que a gente não falou aqui, mas ele foi super importante, porque ele foi o coordenador do capítulo 6, né? E eu lembro que em 2008 eu estava brigando com ele por causa de iluminar a faixa de pedestre. Ele trabalhava na CIMIG. Mas isso custa. E assim, foi uma pessoa que eu conversei tanto com ele, que hoje ele é da Dark Sky, ele é defensor do meio ambiente também, porque ele incorporou tudo isso de uma maneira que ele começou a estudar aquilo e ele falou, não, realmente, a Silvia tá certa. E assim, e ele estudou muito e estudou rápido, né? Então ele mudou totalmente a opinião dele de 2008 para 2018, ele era outra pessoa, tanto que ele coordenou o capítulo 6, que era o nosso capítulo de poluição luminosa. Que legal. A gente já abordou um pouco do Inmetro, mas assim, deixar bem claro, qual que é o objetivo da ABNT e a certificação Inmetro? Sim, cada um no seu quadrado. Vamos lá, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tem um convênio com o COBEI, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade e Iluminação, que forma o CB03, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, e estabelece 4 comissões de estudos. Simplificando, tá? Não vou dar os nomes e os códigos, porque não interessa, mas uma sobre lâmpadas e fontes de luz, a outra sobre dispositivos de controle, que são os drivers, reatores. A terceira comissão, que é a de luminárias e acessórios, que entra as luminárias LEDs,
relé fotocontrolador e tomadas para iluminação. E a quarta, que é aplicações luminotécnicas e fotométricas. As 3 primeiras, que dizem respeito a produto, elas são comissões espelho da IEC, da Sociedade Internacional de Eletrotécnica, que também tem essas comissões. A gente procura seguir sempre que possível, até por questão de comércio internacional, a gente não está fazendo alguma coisa diferente. Sim. O Brasil segue, é signatário da IEC. Eu sou um dos representantes em função de coordenar os grupos, assim como os outros coordenadores, que recebem as informações da IEC, a gente procura adaptar. Sempre que necessário, como é na norma de luminárias, a gente tem alterações, desvios em relação à norma internacional por questões nacionais. Então, se os ventos do Brasil são diferentes, a gente não vai fazer uma norma... Exato. Então, personalizar e adequar a necessidade do Brasil, e não copiar a norma internacional. Certo. A ABNT... Não é copiar. Não é copiar. É adotar. Adotar e estabelecer os requisitos seguindo uma norma internacional ou não. Adotar parâmetros internacionais. Teve até um artigo de um colega que escreveu, não é a Associação Brasileira de Normas Traduzidas, é de normas técnicas. Então, mas é assim, a gente procura também nessas reuniões, ontem no evento eu estava falando a mesma coisa. Esse é um ambiente que quem quiser aprender de iluminação, eu recomendo entrar. Que legal. Eu, em 2001, com 20 e poucos anos, eu estava saindo de Porto Alegre, indo para São Paulo para participar de reunião de revisão de norma. Aí que eu conheci o Paulo Candura e outros profissionais. Assim, para mim foi uma escola. Isso. Imagino. É muita discussão. É muita discussão, discussão técnica. Tirando as discussões polêmicas, mas assim, e também as opiniões, a gente não está ali para dar opinião. A gente está ali para construir um texto para servir a sociedade. Então, a gente tira o crachá da empresa e vai para lá. Esse é o... Assim, às vezes eu tenho vontade de dizer para algumas pessoas que participam da reunião, tira o crachá porque não é aqui. Depois a gente pode sair para conversar em outro momento, defende o que tu quiser, mas aqui é norma técnica. Então a gente tem que pensar no que é melhor para a sociedade. Então, a partir disso, criados esses comitês, a ABNT, ela adota, e as normas, elas têm que ser hoje, a orientação da ABNT é por consenso. Consenso não é unanimidade. Consenso é a gente chegar num acordo interno e não precisar nem de uma votação para definir algum item mais polêmico. E foram assim as discussões, algumas um pouco mais acaloradas, outras não, mas assim foram assim as discussões da 5101 e é assim que eu estou conduzindo também as discussões das revisões das normas de luminárias e acessórios. E a partir daí se publica a norma. A ABNT, inclusive nesse seminário no CEPEL, o representante que estava da ABNT, a ABNT ela não pode exigir o cumprimento da norma, mas a norma se torna obrigatória no momento que se tem um Código de Defesa do Consumidor, leis que estabelecem a obrigatoriedade da aplicação das normas. E também, assim, eu digo que independente de tudo isso, podia não ter nada disso. Para o profissional que está fazendo um projeto, para o profissional que está desenvolvendo uma luminária, ele deve seguir a norma, porque é o registro profissional dele que está em jogo. Então, é melhor seguir a norma na hora de fazer o projeto, de desenvolver o produto, do que depois ser cobrado da norma, depois que acontece uma tragédia, o que o perito vai fazer? Ele vai se basear na norma técnica para emitir um laudo. Aí esse é o ponto, né? Porque o projetista ele vai se basear na norma para poder construir o projeto, né? Passar para o solicitante. E o fabricante ele precisa atender a norma do Inmetro, a certificação da luminária. As duas coisas não conversam. Infelizmente, hoje não estão conversando. Elas deveriam conversar. Pois é. E o que fazer? O que esperar? O que aguardar? Eu não vou nem falar, porque daí eu vou sair presa daqui, então... Eu não vou te prender, Silvia. Mas assim, eu tenho... já tem mais de 2 anos que eu tenho falado com o Ministério Público, né? Quando a norma foi publicada, o Ministério Público mandou uma resolução para mim que eles iam arquivar o processo porque ele tinha sido concluído. Eu falei, olha, não vai dar para... Infelizmente, assim... Seria interessante se tivesse arquivado, mas não é a nossa realidade, porque ainda tem a questão do Inmetro. E até mandei o escopo da norma, aquela observação que tem. Ele falou, então, visto essas questões, a gente vai manter esse processo em aberto até que se resolva as questões do Inmetro. E eu sei que eles fizeram um ofício do Inmetro. Ontem mesmo mandei um outro e-mail para o Ministério Público para entender como é que estão as coisas. E não sou eu, Silvia, né? Eu represento várias pessoas. Sim. A gente, dentro da minha rede... que é a questão dos ambientalistas, né, que o pessoal fala, tem o Projeto Tamar, tem o ICMBio, tem o Instituto Chico Mendes,
tem o próprio Laboratório Nacional de Astrofísica, tem a Rede Retamani, que tem 16 organizações de herpetologia, de pássaros. Então, tem muita gente que faz parte dessa rede indiretamente. Nem todo mundo participou de todas as reuniões, mas está todo mundo alinhado com esse pensamento e foram pessoas que participaram da consulta pública. E é muito sério, né? Então, assim, tem gente que joga a parte ambiental como se fosse uma coisa menos importante. E a gente tem visto hoje, por exemplo, a gente teve esse acidente todo aí, esse problema todo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Alagou tudo, mas a gente vê também que o Estado tirou as matas ciliares. Então, assim, aquela faixa de mata ciliar que é de proteção, que ela vai de 30 a 500 metros, não existe mais. O que a gente tem é até fábrica na beira do rio. E aí, quando chega a cheia, porque a cheia vem sempre, o lugar onde era brejo enche d'água. Então, se tiraram as árvores, aumentou ainda mais o problema. Então, assim, eu acho que o poder público, as pessoas são negligentes. Elas sabem que aquilo vai dar errado e mesmo assim fazem. Infelizmente, eu acho que o meio ambiente devia ser mais respeitado do que é hoje. O Inmetro devia legislar, eu acredito, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista do meio ambiente. Eu não sei qual é a missão do Inmetro, né? Não conheço muito bem o Instituto, mas eu imagino que deveria ser em benefício da população. Só para explicar o que está acontecendo hoje, porque dessa polêmica, vamos dizer assim. A norma está em vigor e para projetar iluminação pública, respeitando a norma hoje, 2 temperaturas de cor não estão contempladas na portaria 62 do Inmetro. 1.800 Kelvin, 2.200. Poderia ter outras. Isso faz parte de uma tabela que está num item da portaria 62. E o que vem se falando? E o que o Inmetro respondeu para o Ministério Público? Quando for publicada a norma, nós vamos tomar alguma ação. Não falou em que prazo. Esse é o Ministério Público deu 60 dias para eles. Já passou. Bom, e aí o que o Inmetro, pela questão dos próprios procedimentos do Inmetro, para mudar a portaria 62, isso eu acho um problema, precisa fazer uma análise de impacto regulatório. Então, eu acho que quando a gente adota uma certificação de um produto que está com uma tecnologia LED e outros que estão em evolução e que se tem tantos entes envolvidos e tantas questões, demorar tanto tempo para fazer ou precisar de um procedimento para fazer uma análise de impacto, significa que quem está dentro vai sofrer e muito por falta de atualização tecnológica. Então, acho que já é uma coisa a repensar no modelo de certificação. Mas aí o que o Inmetro diz? Eu preciso fazer uma análise de impacto regulatório, de resultados regulatórios também, para saber o que aconteceu nesses 7 anos de portaria 20 e portaria 62, para então mudar. Não adianta, eu não consigo mudar agora. Bom, aí eu já questionei isso, porque com uma portaria complementar, como foi feito na época da pandemia, o que se fez? Indisponibilidade de laboratório de ensaio, indisponibilidade de tudo que aconteceu no início da pandemia, o que o Inmetro fez acertadamente? Publicou uma portaria complementar, a portaria 111, dizendo que diante da pandemia, era possível certificar, não fazendo ensaios e gerando um certificado de conformidade ao registro, mas sim por autodeclaração do fabricante e depois faria o registro. Não me lembro se foi 6 meses, 1 ano, não vou saber o prazo agora, não me lembro. O que eu sugeri para o Inmetro já? Para resolver, para a gente parar de falar de problema e falar de solução. Sim. Por que não se faz uma portaria complementar imediata, transitória, que pode ser modificada após a análise de impacto regulatório, dizendo... em função de não atrapalhar, possibilitar a aplicação da NBR 5101-2024, os fabricantes que enviarem os relatórios próprios e uma autodeclaração de 1.800 e 2.200 Kelvin estão automaticamente registrados provisoriamente e se pode fazer projetos de acordo com a norma. Luciano, tem que ser de 1.800 a 2.200. 1.800, porque tem luminárias que não, são 2.700. 2.000. Não, 2.700 né? Já está na portaria. Já está hoje, já poderia ser certificado, infelizmente não tem nenhum fabricante que certificou em 2.700, certificou em 3.000. Por questão comercial, não vou entrar nesse mérito, eu acho que é questão histórica, não é... Evoluiu dessa forma. Não é que os fabricantes estão errados, é que exatamente, evoluiu dessa forma, mas viram que 3.000 Kelvin, não sei até se por número redondo ou por facilidade também, eu acho que tem uma questão que era a facilidade comercial do LED de 3.000. Então, hoje está mais fácil. Hoje se fala muito disso em outros países. Há 5 anos atrás não era assim.
Do mesmo jeito que ser vegano na época era mais difícil, né? Exatamente. As coisas elas vão evoluindo e tudo precisa acompanhar. Exatamente. E hoje isso é uma realidade, a gente tem muito mais informação e se desmistificou muita coisa. Sim. Então, na tecnologia, a mesma coisa. Então, Igual. a gente evoluiu nesse período, mas o ponto é o seguinte, o que eu tenho dificuldade de entender é por que não se age rapidamente para resolver o problema? Por que a gente fica falando e amplificando o problema? Não tem porquê. E se não é essa a minha sugestão, como eu já dei no fórum específico que o Inmetro estava presente escutando, mas tem algumas coisas alternativas a isso também que podem ser feitas. E o que me incomoda, e acho que incomoda ainda mais a Silvia, é que... o fórum específico a gente não é ouvido, né? As pessoas não são convidadas. Então, assim, é só um lado. O outro lado não faz parte. Nem a Isso Rede deveria... Retamane, nem o Samar, nem o Laboratório Nacional de Astrofísica, nem a Silvia. LNA é parte do governo. O Inmetro deveria convidar o LNA. Deveria. Então, e outros órgãos do governo Mendes também. É do governo. Ministério do Meio Ambiente. Também. Então, a MMA deveria estar envolvido, entre outras entidades que também poderiam estar nessa discussão com o Inmetro, eu concordo. Mas, assim, o que incomoda a gente é que quanto mais demora a acontecer isso, mais demora para a aplicação efetiva da norma. E esse prazo vai correndo. Mais gente vai pegar dengue, já tem 3 mil mortes, passou de 3 mil mortes esse ano. Então, assim, precisa de um tempo para adaptação de mercado? Precisa. É uma questão comercial, que a gente não deve falar isso num fórum de normas técnicas. Sim. Aqui no debate, é pertinente a gente falar que existe um prazo e aí a estratégia comercial de cada fabricante. Quem importou 500 milhões de LED vai ter dificuldade. A ABNT não tem nada a ver com isso. Usa lente, é simples. O COBEM não tem nada a ver com isso. O Inmetro pode estar preocupado com isso, mas dá um prazo. Mas, assim... Mas existe esse prazo de transição? Não, porque o Inmetro não regulamentou. Não existe lugar nenhum ainda. Não existe a norma está em vigor. Tá. O prazo de transição da portaria não foi estabelecido pelo Inmetro. Então, eu questiono assim, outros pontos. Direito do uso de fazer. Aí a questão jurídica. Se alguém não regulamenta e eu preciso vender, ou eu preciso aplicar, não existe uma prerrogativa do direito do uso de fazer e não ser penalizado pelo Inmetro? Por que o Inmetro está se proibindo a utilização de temperaturas de cor se temperatura de cor não é requisito de desempenho e segurança, não é requisito meteorológico? O Inmetro deve medir a temperatura de cor e não regulamentar. E uma coisa que me chamou muita atenção tecnicamente, a gente já conversou sobre isso, é que o Inmetro se posicionou perante o Ministério Público dizendo que 2.700 Kelvin não era luz branca, era âmber. Isso o Instituto de Meteorologia se posicionar dessa forma me assusta. Assim como no workshop, e aí eu me senti... até pessoalmente, por coordenar a revisão da norma por a criação da norma de desempenho de luminárias, o Inmetro desconhece essa norma e não aplicou na portaria. E apresentou um slide no workshop dizendo que não existe norma no Brasil de desempenho, que deveria estar na 15129 ou na 60598. Não. 60598 e 15129 são aspectos construtivos. Desempenho IEC, NBR-IEC, 62722-2-1. Eu não passo a noite decorando norma, mas essa em especial... Mas eu imagino, depois de tantos anos envolvido nos processos... E fazer ela em 2016 e essa norma ser solenemente ignorada por fabricantes, Inmetro, Procel, sociedade, essa norma, ela precisa de terapia, inclusive, porque ela... foi muito ignorada durante muito tempo. Eu tô procurando levar, inclusive, até brincando com um assunto sério, mas porque, assim, de certa forma, assim, a gente se sente como profissional desvalorizado, porque está investindo tempo. Né? Não, porque e está investindo tempo, trabalho, né? recurso das empresas que eu trabalho, que eu trabalhei, de estar indo nessas normas, a gente não é remunerado por isso, e de simplesmente uma norma não ser utilizada. E tem outras normas. Recentemente, um colega do mercado aí, fabricante de LED, questão de 2 dias atrás, publicou no LinkedIn, não é uma norma, é uma publicação internacional da IES, que já está em vigor desde 2021 para avaliação de LEDs, e ela não foi atualizada em 2022 pelo Inmetro na portaria 62. É TM21? TM21. A gente tem a TM28, tem a LM82, LM84, várias publicações internacionais, essas não são normas, mas tem várias normas que não são consideradas no Brasil. Então, saiu até um trabalho agora que eu acho interessante isso, né? Porque a ANEEL, inclusive, recomenda que as distribuidoras podem suspender a aplicação de produtos que não atendam às normas técnicas.
não é a portaria do Inmetro, são as normas técnicas, sendo que a portaria 62 ela não cumpre, ela não cobre toda a norma. Então, isso é interessante, quer dizer, que pode ter luminária que cumpre a portaria 62, mas não cumpre norma, e a distribuidora pode suspender a instalação se o instalador, se a PPP, se a prefeitura não cumprir com certas normas técnicas. Isso é manifestação da ANEEL. Você viu que é o bloco dos CDFs, né? Sim. E assim, em outubro, a gente falou do Inmetro e da questão do desconhecimento, eu recebi uma notificação do Ministério Público da resposta que o Inmetro passou para eles sobre a questão da iluminação, totalmente equivocada. Falando que a luz branca era melhor para dirigir, bom, assim, mas tudo que você pode imaginar estava errado. Tanto que eu escrevi uma resposta para o Ministério Público para apresentar o Inmetro, e foi uma resposta grande. Inclusive, foi uma resposta que depois eu enviei para a Lume Arquitetura. Eu publiquei isso em dezembro, que é o porquê usar luz amarela. Uhum. Aquilo foi a resposta que eu mandei para o Inmetro. E a gente vinha falando, essa questão do farol de neblina, né? Se você anda numa luz branca, aquilo dá uma dispersão da luz onde você não enxerga nada. A luz amarela não, ela acomoda. Então, na neblina, à noite, em dias de chuva, quando ela bate na água. Fizemos uma publicação recente. A luz amarela é muito melhor. Então, assim, e a gente estava conversando antes, o próprio Rosito falou, não, passei por essa experiência, até o óculos que a gente conhecia antigamente, o Amber Vision, né, que é aquela luz, o óculos com a lente âmbar, melhorava a visibilidade. Então, assim, a luz amarela é melhor para tudo. Então, o que me estranha é isso, né? O próprio Procel, nos anos 2000, ali na época da crise do racionamento de energia que se teve, incentivou o uso de lâmpada de sódio. Por que fazer isso agora com o LED de 2.200 Kelvin, que é muito melhor que o sódio, que tem um índice de reprodução melhor? Sim. Então, eu acho que está na hora de parar de reclamar e agir. Então, por isso que eu fiquei feliz ontem. O Pedro Iacovini, presidente da ABCIP, falou assim, olha, a norma traz inúmeros ganhos, a norma foi construída, independente de quem participou ou não, e isso é um detalhe, isso é uma questão a ser resolvida. A preocupação da associação deve ser, talvez, não só com o prazo de aplicação, mas assim, que todo mundo tenha claro a aplicação da norma para os futuros projetos de PPP. E eu vou além. Aí não é exatamente questão da 5101, mas uma PPP hoje, a gente deveria estar falando em cumprir a 5101 em todos os aspectos, não só em temperatura de cor, em nível, em que todas as faixas de pedestre de uma cidade estivessem contempladas. Exato, a gente está falando da temperatura de cor, mas exatamente, é só um detalhe, né? Exato. Todas as coisas que vocês falaram que mudaram aqui super relevantes. E só para deixar assim, é claro, eu não sou contra o Inmetro, muito antes pelo contrário. Acho que eu aprendi muito com o Inmetro em muito tempo, independente de concordar com algumas posições ou não. E só também para fazer o reconhecimento a uma outra divisão do Inmetro, a divisão de metrologia legal. Depois de muito tempo de discussão, ouvindo vários setores da sociedade, publicou a Portaria 221, que estabelece os critérios para medição de energia em sistemas de telegestão. Isso é fundamental para aplicar tecnologia na iluminação pública e para também fazer a iluminação adaptativa, que é outro, a gente não comentou muito, pode comentar agora, Sim. que é adaptar os níveis de iluminação para a necessidade do usuário, e a telegestão pode fazer isso, e a medição de energia pela telegestão agora é reconhecida pela Portaria 221. O que a divisão de metrologia legal do Inmetro fez? Passaram até várias pessoas, não vou citar nomes aqui dos funcionários do Inmetro, mas passaram várias pessoas, mudaram de departamento, mudou governo nesse período, mas a divisão de metrologia legal do Inmetro conseguiu publicar em 2022 a Portaria 221 e deu um prazo de adaptação de 2 anos. É muito mais do que a gente gostaria, mas é necessário esse prazo. Nesse prazo, a ABCIP, eu sou coordenadora do Comitê de Telegestão da ABCIP, a gente mandou várias solicitações de reunião para o Inmetro, eles atenderam tecnicamente a agenda pública do Inmetro, da Edmel, fomos no Inmetro, em Xerém, o Inmetro foi na ABCIP e tecnicamente avaliou que o que a gente estava mandando fazia sentido e atualizaram a Portaria 221 em vários itens, não para favorecer nenhum fabricante, não para privilegiar alguma tecnologia, não para defender interesses de ninguém, para ajudar tecnicamente a tornar a Portaria 221 mais fácil de ser aplicada e também por requisitos técnicos que não engessassem a tecnologia. E eles foram sensíveis, o que fizeram? Nesse período de adaptação, modificaram a portaria. Quando chegou em 1º de abril de 2024, não é mentira, 1º de abril de 2024, quando veio a linha de corte, não houve reclamação. Alguns fabricantes, ou até a maioria, não
aprovou os modelos nesse tempo, não é uma certificação, é uma aprovação de modelo, mas não houve pedido de postergação. Então, assim, o Inmetro agiu de forma preventiva. O Inmetro fez o trabalho que deveria ser feito no prazo que deveria ser feito. Nesse meio tempo, o Inmetro, a Divisão de Meteorologia Legal do Inmetro, conversou com a ANEEL. Ontem eu estava com o Daniel Bego da ANEEL. E o que eles fizeram? A ANEEL fez um despacho no final de 2022, ou seja, 6 meses depois que foi publicada a portaria, estabelecendo os critérios de medição de energia elétrica considerando a portaria 221 do Inmetro. Então, os órgãos públicos se falaram, se conversaram. Seja, é possível, funciona. E Exato. Por que você acha que não acontece na iluminação pública? Agora o que eu vou fazer é opinião. Eu acho que aí são procedimentos internos e são maneiras de trabalho que não estão ajudando nesse momento como deveria. Então, mas eu acho que assim, aí a gente tem, com todo respeito, com toda tranquilidade, como eu fiz isso já algumas vezes, ir para os fóruns de discussão com o Inmetro, com outras entidades e colocar o ponto de vista e sugerir, e tentar ajudar, sugerir, não é criticar o Inmetro, é dar sugestões e dar alternativas de como fazer isso de forma que não vá comprometer ninguém no seu trabalho, que não vá representar risco para a sociedade, mas que se tome uma ação e que se... eu já disse, eu vou repetir, inclui 2 temperaturas de cor na tabela e dá tempo para certificação por ensaios, faz a certificação por autodeclaração. Está resolvido o problema. Não paralisa o mercado, não gera insegurança. A grande dúvida de alguns associados da ABCIP, e acredito que da Abilux também, é assim, bom, e quanto tempo eu vou ter para isso? Então, cria uma insegurança no setor. Justamente porque... Falando como fabricante agora, tá todo mundo se esperando, né? Exatamente. A causa ambiental, tanto a Abilux quanto a ABCIP, as coisas iam fluir melhor, entendeu? Porque o que eles têm feito é lobby negativo, é lobby contra. A Abilux tem feito lobby contra desde o começo. E eles continuam isso. Por que eu não sou convidada para nenhum tipo de evento? Por um acaso, eu participei do de meteorologia do final do ano, que foi desse pessoal, e em março que eu fui no Fórum de Iluminação Pública de Salvador, que foi um evento, assim, interessantíssimo, porque eles aplicaram um bloco ecológico. Falou o Paulo do Tamar, falei eu, você se apresentou lá, você viu que foi um evento um pouco mais bem distribuído, porque se falou de questões ambientais, porque a maioria dos fóruns não. O fórum daqui de São Paulo, promovido pela Abilux, e a ABCIP, foi um fórum voltado para falar mal da norma técnica. Foi um fórum voltado para a segurança, mas deveria ter... Agora... Gente, aquele bloco de advogado no final, falando que não se precisava cumprir norma técnica, é um serviço isso. Bom, em compensação, eu estou vendo agora pelo lado positivo. A palestra, vou citar de novo, era para ser a palestra da doutora Betina Martal, em função do ocorrido no Rio Grande do Sul. Ela não conseguiu ir para São Paulo, e o professor Rui foi excelente a palestra. Foi excelente a palestra dele. Então, se teve um espaço ali, acho que não é fácil conciliar isso também num evento talvez com outro viés, mas é importante a gente fazer sempre esse contraponto. Eu, estando nas 2 associações, eu procuro fazer também. Muitas vezes acho que o pessoal acho que não era a pior parte das vezes, não concorda comigo, ou eu tenho um ponto de vista às vezes diferente, mas é importante ouvir todos os lados. Eu acho que está se tendo aí a oportunidade, por mais que seja uma palestra ou 2 em um bloco, mas está se tendo oportunidade, e eu acho que esse papel que tu faz é fundamental para trazer um ponto de vista diferente dentro da norma, dentro de qualquer associação. Às vezes a gente não vai ter espaço de fala, infelizmente faz parte, mas a gente está tendo a oportunidade hoje aqui de discutir, de trazer de forma transparente aí o que está acontecendo, o que momento a gente está vivendo na iluminação pública. Sim. Então, assim, eu vejo uma evolução com todos esses problemas, eu vejo uma evolução, só que a gente precisa fazer mais. Então, o que é importante? A norma não acabou ainda. A norma, ela foi publicada, a comissão da norma não acabou, ela continua ativa e está discutindo os efeitos da luz azul e o efeito flicker. Então, a questão da luz azul, uma vez que houve lá, porque a gente chama várias pessoas para fazer o debate, né? Então, o outro lado trazia pessoas para falar bem da luz branca, só que as pessoas que falam bem da luz branca não têm embasamento científico para conseguir defender. Chega uma hora que aquilo se desfaz, e tiveram muitas pessoas que fizeram boas apresentações em relação
aos efeitos negativos da luz azul. Rui Soares se apresentou, doutora Betina Martal se apresentou, doutora Regina Marcos se apresentou, eu me apresentei, o Saulo apresentou aquela questão da poluição luminosa vindo das cidades, né? Certificadoras, laboratórios se apresentaram. Deu espaço para todo mundo, então foi muito democrático. Acabou que, assim, houve consenso. Ali ficou todo mundo murcho, porque a princípio era para a luz azul, para eles darem alguma coisa positiva da luz azul, mas pelo contrário, não conseguiram, a coisa murchou. E cadê o relatório? Que já era para ter saído e não saiu. Eu acho que em breve deve sair, assim, eu fico tranquilo porque está na mão de uma universidade, então acho que isso vai... Eu tenho cobrado, eu não estou tranquila. Para mim, assim, ele era para dar em maio um resultado que ele não deu. Está enrolando agora o quê? De novo, entendeu? É a mesma coisa. Eu estou cansada dessas pessoas. Ela está cansada, mas ela não vai desistir. Não, gente. Não desistiu jamais até hoje. eu vou Depois desistir. de quantos anos? Que eu estou lutando com isso faz muito tempo. Eu pesquiso a questão de impactos da luz artificial desde 2008. E desde que eu falo que luz artificial faz mal, as pessoas me criticam. Desde quando a Conex LED existiu, a Silvia tá lutando contra o LED. E vou além, não é nem a luz amarela que é melhor. A melhor é a luz vermelha. Não, é importante, assim, não é exatamente assim, acho que aqui nem a Silvia é contra o LED. É que a luz ela deve ser aplicada e ninguém é contra a luz branca. Porque em ambientes internos, a luz branca e o azul é muito importante. Melhor usar a luz dinâmica. Porque assim, durante o dia, que nem a gente está num ambiente fechado aqui, você, digamos hipoteticamente, que você passa aqui o dia inteiro. Sim. A luz azul é necessária durante o dia. Porque é através da luz azul que você produz o hormônio do dia. Estamos aqui produzindo serotonina, cortisol, essa coisa toda. Então, a luz azul, ela é super necessária. Agora, à noite, é melhor mudar o LED aqui para vermelho. Porque Ontem a luz azul faz usei mal. um exemplo, né? Se isso não tivesse fundamento, se não fosse real, as empresas de telefonia e de comunicação não mudariam o nosso celular às 22, a opção de mudar para a temperatura de cor. Mas isso é padrão europeu, né? E como eles não fazem É mundial, porque eles fazem um telefone só para vender no mundo inteiro. Então, mas hoje isso é reconhecido. Europeu. Isso é reconhecido que existe efeito da luz azul. Então, é melhor colocar uma tonalidade mais, um espectro. Depois das 22 horas, tu pode ter essa opção e emitir menos luz azul para interferir menos na saúde das pessoas. Então, isso tem um fundamento. A gente não pode ignorar. Simplesmente jogar no lixo, né? Então, eu acho que a gente passou dessa fase no início, talvez, e quando a gente começou essa discussão, tinha muito desconhecimento, tinha muita opinião e pouco estudo. E aí, quando a gente vai trazendo isso, vai demorar um pouco mais, mas daqui a pouco sai esse relatório e outras coisas que vão sair dessa comissão, que eu acho que são interessantes para a gente evoluir nas próximas publicações. Eu quero a minha bolsa para mostrar os filtros. Eu fiz óculos de cachorro, né? Lembra que a gente estava conversando? Sim, acompanho suas redes sociais, sempre vejo. Você viu o óculos de cachorro? Peraí que a gente consegue A gente vai mostrar para o público. Pega ali, ó, lá tá te dando. Podem falar enquanto eu pego meu óculos de cachorro. Acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa aqui, método, certificação, como que funciona, como que é, como não é. Agora, tipo, o que vocês acham que realmente impacta? Por que tanta frustração? Por que tem tanta gente contra? É questão financeira com relação aos municípios, fabricantes? O que envolve? A questão da aplicação financeira não é porque quem paga é o público, né? Então não faz sentido nenhum gastar 1 centavo num produto que me causa alguma coisa nociva e que seja nocivo ao meio ambiente. Então, assim, o impacto financeiro só se for no bolso de quem está fabricando. Aí não é problema do contribuinte que está pagando a conta. Concorda? 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Agora, Luciana pode fazer o advogado do diabo. Não, é assim, o que eu vejo? Por que está acontecendo tudo isso? É porque é uma mudança bastante significativa. E assim, a Silvia sabe que em um determinado ponto da reunião, da comissão, eu votei e está registrado. Eu era a favor de limitar em 4 mil ou 3 mil. E aí eu disse, bom, eu não posso basear na minha opinião, eu preciso de estudo. Fui conversar com o Vicente Scopacazzi e com outros profissionais que entendem muito mais de LED do que eu, com fabricantes de LED, e fui analisar a curva espectral. E aí eu comecei a perguntar, bom, qual é o limite hoje para interferir no mínimo no meio ambiente e na saúde das pessoas? Olha, 3 mil Kelvin ainda tem muito... Tem cerca de 17% de azul. É muito. Isso foi apresentado, o CPEL, a Alessandra do CPEL apresentou isso no workshop também. A gente está com essa documentação. Então, o CPEL e o Inmetro, eles têm esses dados.
Então, isso deveria ser pensado. Então, eu comecei a me posicionar diferente. Aqui, eu tô falando, não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu mudei de opinião no meio da... Mudei de posicionamento no meio da... Não é opinião, porque foi baseado em coisa científica, mas eu mudei de posicionamento durante o transcorrer das reuniões da comissão. Então, assim, eu acho que se chegou num ponto que evoluiu muito rápido. Então, precisa de um tempo de assimilação. O que está instalado precisa se adequar ou não? Só instalações novas? Não, instalações novas. Projetos novos. Projetos novos. É uma norma de projetos. E assim, as PPPs que estão instaladas não mudam. Aí existe uma questão jurídica, em que momento, por exemplo, que já está em licitação, ele está numa fase do processo. Ele já foi... particularmente, se eu fosse o prefeito da minha cidade e visse a norma nova e entendesse esses impactos ambientais, que prefeito que quer um impacto na saúde pública, por exemplo? Eu faria um aditivo e mudaria. O que custa adequar? É um gasto gigante, entendeu? De dinheiro público num produto que vai causar impactos negativos tanto no meio ambiente quanto às pessoas. Não faz sentido. Mas legalmente não é obrigado hoje a mudar. Existe uma discussão aí, a partir de que ponto, por exemplo, se eu comecei no dia 24 de março, a prefeitura desembolsou tanto dinheiro ou assinou um contrato com a Caixa para montar uma PPP. Uhum. É assunto para advogado. Como engenheiro, eu não vou me posicionar em relação a isso. Então, não devia emprestar dinheiro para isso. Existem correntes que dizem, não, no momento que, quer dizer, já foi assinado, já está correndo dinheiro, pode ser o limite, ou não tinha limite na época. Uhum. Mas o fato é o seguinte, se alguém está começando um processo depois do dia 25 de março... Ele precisa já estar... eu acho que é um risco não fazer isso. Uhum. E uma coisa importante, assim, acho que é o recado que eu dou, assim, para engenheiros, arquitetos, profissionais, não façam projetos em desacordo com a 5101 atualmente. Vocês podem estar colocando o seu registro profissional em risco. Mas se o prefeito pedir, conversa com o prefeito. Explica para ele. Explica, né? Entende, olha, isso pode ter, inclusive, impactos na saúde pública. Na saúde, e na gestão municipal. Isso pode, mesmo que o prefeito... Não, mas tu tem que assinar, senão... Eu sei como é que é, assim, existe essa questão aí, não vou entrar em detalhes porque não é um assunto técnico, mas profissionais, cuidado, não façam projetos em desacordo com a 5101. Mas e não tem como aplicar? Esse problema não é do profissional, esse problema é da gestão pública. Quer dizer, fez o projeto de uma via local em 2.200, mas não tem. Oficia em metro. Uhum. Pede a orientação do CREA. Uhum. Eu faria isso. Uhum. Não sei se eu estou certo, mas assim, estou dando minha visão. Entendi. Eu faria isso, oficia o CREA. Pergunta para o fabricante se ele não pode fazer isso. Não estou dizendo para o fabricante descumprir a certificação. Sim. Mas se tem alguma ação que o fabricante poderia... Oficial e metro. Oficial e metro, olha, existe um projeto na Prefeitura X que eu preciso entregar 1.000 luminárias de 2.200 Kelvin. E agora, o que eu faço? Direito do uso de fazer. Se esse movimento acontecesse, eu acho que as coisas iriam mais rápido. O que eu acho que falta é as pessoas assumirem sua responsabilidade e ter um pouco menos de medo de discutir esses pontos. E talvez enxergar como oportunidade, né? Esse é o ponto. Uma oportunidade para o fabricante de desenvolver produto de maior qualidade, de maior valor agregado. É uma oportunidade para o gestor público de pensar nas pessoas. É uma oportunidade do projetista de fazer um projeto de maior qualidade. Por que a gente está reclamando? Todo mundo ganha. Então, quem tá reclamando disso hoje, eu acho que precisa ter uma outra postura. Se eu fosse dono de uma empresa e alguém me dissesse que não é possível fazer, eu tô com uma pessoa aqui que está sendo reativa, ou o que está acontecendo? Vem cá, vamos conversar. E a gente tem que estar do lado da ciência, né? E no momento que uma pessoa, um gestor público ou um funcionário de um órgão federal, não vou citar nomes, mas diz que não pode fazer o que não precisa, mas e onde é que está a lei da liberdade econômica? Onde é que está o direito do uso de fazer? Onde é que está o descumprimento de uma norma da BNT? Quem vai se responsabilizar por isso? Pois é, são muitas questões envolvidas, né, gente? Fugindo um pouco de assunto, né, que a gente tinha comentado sobre a Escola da Luz, quando a gente levou a palestra para aqueles jovens, 250 jovens, 16 anos, aí eu morrendo de... Meu Deus, vou ser julgada, né? Porque adolescente... Eu falei, gente, mas vocês têm ideia? Você abrir a caixinha deles e falar assim, o tanto de coisa que envolve iluminação é absurdo, né? E vocês entram com essa questão de impacto também, do Human Centered Lighting? Sim, a gente tem a
a trilha, né, de aprendizado da parte de ESG e sustentabilidade. Ai, Inclusive, o seu podcast que a gente gravou também tá lá, falando dessa poluição luminosa. Mas é interessante, né, porque envolve muita coisa, iluminação. Muita eu estudo gente. basicamente as oficinas visuais de diferentes espécies, né? Por exemplo, assim, eu tenho escutado faz tempo... E essa semana passada mesmo eu vi um desses pets da vida falando que o cachorro enxerga em preto e branco. E eu tinha visto uma propaganda o ano passado, no começo do ano, acho que da Óticas Diniz, que o cachorro enxerga preto e branco. Eu falei, gente, o cachorro não enxerga em preto e branco. O cachorro tem oficinas visuais em azul e em amarelo. Então, eu fiz o óculos de cachorro e a gente distribuiu como brinde o ano passado No LED Forum. No LED Forum. O que acontece? Ele mimetiza, né? Então, quando a gente fala de luz, a gente fala de filtro. Então, eu consigo controlar a luz que entra e a luz que sai. Uhum. Então, assim, se eu tenho uma lente amarela, só vai entrar luz amarela. Se eu tenho uma lente azul, só vai entrar lente azul. Então, ele acaba cortando os espectros que não são nessas frequências. Então, peguei ali em nanômetros a frequência da oficina. A oficina dele em azul era... Eu não lembro agora de cabeça, 453 nanômetros, se não me engano. Peguei naquela tabela de gelatinas, o que seria mais próximo, mas no final o fabricante tinha esse amarelo e esse azul, e foi neles que a gente foi. Esse é o nosso óculos de cachorro, e aí ele dá uma... Ele mostra mais ou menos como o cachorro enxerga. O cachorro não enxerga preto e branco, ele enxerga super bem. Deixa eu ver. Caramba! Que legal! É diferente, É. mas é colorido. É um colorido próprio para eles. Tá vendo isso, gente? Vocês vão estar no LED Forum esse ano? Não sei te responder. Quem Silvia. sabe responder a Tati? Talvez. A gente pergunta para ela. Quando que vai ser? É em agosto. 15 e 16 de agosto. Ou 16 e 17. E aí, o óculos que vai fazer bem pra gente à noite é o óculos com lente vermelha. Porque o vermelho filtra tudo, só entra a luz vermelha. E a luz vermelha tem um comprimento de onda que acomoda, que ele impacta menos. Daí as pessoas falam, mas daí a gente não enxerga com a lente vermelha ou com óculos. Enxerga, gente. A luz vermelha não vai fazer com que você não enxergue, porque você continua enxergando contrastes. Ele filtra a luz azul. Então, as pessoas... Tem alguns mitos que elas não experimentam, né? Acaba assim, eu não experimentei, mas também eu estou falando mal. Então, eu acho que isso tem acontecido muito no Brasil. É que nem quando o pessoal fala que 2700 é luz amarela. 2700 é luz branca. Foi uma luz que a gente conviveu aí durante muitos anos com as incandescentes. E incandescente, ela chega lá em 2680 kelvins, não passa disso. E assim, nunca ninguém falou que a luz de casa era luz amarela. Era luz branca normal, a gente vivia com aquilo. Depois que lançaram as lâmpadas fluorescentes e as outras tipologias, que começaram a fazer essa nomenclatura entre luz amarela e luz branca. Mas 2700 não é luz amarela, é luz branca, em qualquer escala. Interessante. A luz amarela é aquela que é livre do azul. Eu acho que é esse tipo de coisa que é interessante a gente discutir e trazer para conhecimento hoje. E eu acho uma pena a gente ter que discutir temperatura de cor num regulamento, diante de tanta coisa importante que tem na norma, diante de tanta evolução. Fora da norma, a gente tem os 5 princípios da iluminação responsiva da Dark Sky Association, que onde eu procuro sempre trazer esse slide. E eu acho que é isso que as prefeituras, é isso que os projetistas precisam concentrar. Vamos resolver essa questão o mais rápido possível. Sim. E concentrar na evolução e preparar a próxima revisão da 5101. Porque demora, né? Não deveria demorar tanto, deveria demorar, assim, talvez... O espaço entre em 2 anos e outra é bem... Em 2 anos abrir a revisão e no máximo 3, 4 anos fazer uma atualização. É isso que a gente precisa. E também as regulamentações, as portarias não podem demorar tanto tempo. E uma coisa importante, dentro dessa análise de impacto regulatório que o Inmetro está considerando é a possibilidade de desregulamentar iluminação pública. Ou de mudar o modelo de certificação. Isso é uma coisa que a gente vai ver adiante. O que vai acontecer no final de 2024, quando sair os resultados
da análise de impacto regulatório e vai sair uma proposta do Inmetro que vai para consulta pública. Uma das coisas que a gente discutiu na norma, e não entrou como obrigatoriedade, é a questão do plano diretor de iluminação pública, né? Porque, assim, a cidade, ela acaba fazendo troca de luminárias, ela não faz um planejamento. Sim. Então, nunca tem um plano diretor, que seria o necessário, levantar quais são as necessidades e fazer um plano diretor. A Austrália, por exemplo, você pega a norma técnica dela de poluição luminosa e de iluminação, que seria iluminação de exteriores, que é iluminação pública, que eles chamam diferente. Eles têm lá a obrigatoriedade de fazer estudo de impactos ambientais, todo um levantamento de 50 quilômetros de distância do local onde a luz vai ser instalada. Então, se é uma cidade, a 50 quilômetros de distância, tem que levantar ainda qual que vai ser esse impacto, que é para entender o que está fazendo. Aqui o pessoal vai fazendo sem ter um princípio, sem ter um projeto, sem ter uma história. Não respeitando... Talvez uma evolução é o índice BUG, né? Não sei se eu sou a favor disso ou não, mas não é questão de opinião agora. Mas, por exemplo, o índice BUG, se na norma poderia estabelecer quais as classificações de B, U e G para cada índice de via. Ou se isso hoje vai ser uma atribuição do município estabelecer isso. Eu acho que o índice de BUG ainda ficou meio solto na norma. Sim. Então, assim, a gente já tem na cabeça alguns, não só esse, mas alguns itens que a gente sabe que precisa de aprimoramento. Como eu falei, eu acho que o próximo passo vai ser não limitar a temperatura de cor, e sim percentual de azul. Entendi. Como é no Chile, como é em outros países. Porque com lentes você consegue ter uma temperatura de cor maior, mais próxima de, por exemplo, 2.400, 2.700, com 3% de azul. Porque você vai filtrando. Então, assim, e na verdade, as pessoas às vezes acham que não é só temperatura de cor, é também o índice de reprodução de cores. Você tem, às vezes, com lentes, índices de reprodução de cores melhores. Sim. Você vai filtrando a luz. Então, você tira o azul, mas você vai adequando aquelas lentes, colocando um pouco mais de branco depois, né, sobreposto, e você melhora ali, tira um pouco do amarelo, mas você já tirou o azul da equação. E isso, como você me falou, é até uma opção, né, para desova dos estoques e tudo mais, porque não utilizar a lente, né? Eu acho super simples. Eu venho falando essa questão de lente tem mais de 3 anos, né? Primeira vez que eu falei isso na reunião, não sei se você estava, o pessoal ficou gozando da minha cara, falando que era impossível. 1 ano depois que eu falei aquilo, a Ledio lançou a lente âmbar, né? Eu falei, gente, vocês falaram que era impossível, que era bobagem, entre outras coisas. Assim? E é bem possível, porque assim, desde que o mundo é mundo, a gente que trabalha com iluminação usa filtros. Então, assim, se eu tenho uma luz e preciso corrigir, eu utilizo um filtro. Talvez para o pessoal da iluminação pública isso não fosse uma coisa recorrente, Sim. mas eu trabalho com interiores. Eu estou lá na iluminação pública de Penetra, porque eu fui lá por causa da acessibilidade e era a questão da faixa de pedestre e calçada. E acabei ficando, porque participo de alguns grupos e fui... Foi ficando. E defendendo a questão do meio ambiente para atrapalhar esse pessoal. Assim como a gente vê, assim, já é uma realidade em outros países, o branco dinâmico na iluminação pública. O que seria o branco dinâmico? Por exemplo, isso é possível fazer hoje. O fabricante que quiser desenvolver uma luminária topo de poste decorativa com várias temperaturas de cor, ele pode fazer isso, porque não está na regulamentação do Inmetro. Então, não existe certificação. O branco, isso é uma coisa que na revisão da portaria 62 precisa prever. Eu já sugeri para o Inmetro no fórum que eu tive lá. Esse dia foi muito intenso, dia 23 de maio de 2024 foi um dia muito intenso que eu vou me lembrar durante muitos anos, né? Porque, assim, eu levei muita coisa, assim, que, assim, a título de contribuição e posicionamentos também, representando a ABCIP, mas em termos de posicionamento técnico, porque a portaria 62 não pode engessar os fabricantes de fazerem uma luminária pública com branco dinâmico. O que é o branco dinâmico? A mesma luminária com várias temperaturas de cor. Como é que se faz isso? Colocando LEDs, claro, tem outras maneiras, mas colocando LEDs de temperatura de cor diferente, estabelecendo, pode ser por um sistema de controle, pode ser por uma pré-programação, pode ser por um controle remoto, qualquer tecnologia, pode ser com fio, pode ser com telegestão, que em determinados horários da noite ela atue, por exemplo, em 2.700 Kelvin. E baixou o movimento num parque, por exemplo. Para que 2.700 Kelvin com um nível máximo? Reduz a iluminação à metade, ou a quanto quiser, para manter um nível de segurança, ou mesmo desliga, se não for necessário, e reduz a temperatura de cor para 1.800, para interferir menos no meio ambiente. Entendi.
por que as prefeituras não estão exigindo isso, não estão pedindo para os fabricantes fazerem isso? Isso é uma tecnologia viável, possível. Quando eu estive agora em março de 24 na Lighting Building, eu vi alguns fabricantes já oferecendo isso. Mas não precisa na Lighting Building. Precisa desenvolver isso. Claro que para o fabricante isso tem que ser economicamente viável, eu diria que hoje não é. Mas cabe a gente como profissional, cabe a quem especifica, cabe ao usuário, cabe à prefeitura, cabe ao shopping center, dizer, olha, eu quero fazer uma coisa diferente aqui, eu quero comunicar com o meu público isso. E o público tem oportunidades, que né? Oportunidades. Então, mais uma vez, é ver isso não como um problema, é como uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. Sim. Excelente. E, por exemplo, a luz vermelha não está prevista ainda na norma, né? Mas, assim, a gente que participa do grupo de estudos, a gente tem, dentro das tartarugas, né? Algumas tartarugas não pode nem colocar luz âmbar. Por exemplo, aquela tartaruga cabeçuda que está em extinção, a praia que ela desova só pode iluminar com luz vermelha. A única que daria menos impacto. Porque nos estudos de impacto, todas as outras luzes, o impacto é negativo. Então, assim, a gente nem regulamentou a luz vermelha. Lugares onde tem morcego. O morcego, ele é muito sensível à luz. Então, a luz vermelha seria, assim, rotas de morcego na Austrália, no Canadá, na Dinamarca, eles usam luz vermelha. Porque é a luz que menos impacta os morcegos. E fala assim, morcego é um bichinho que é inútil. E não é, eles são polinizadores, entendeu? Tem várias espécies aí que são super importantes porque eles polinizam as plantas. A banana, ela é uma fruta que é polinizada pelo morcego. Então, se você não tem morcego polinizando, você não vai ter banana. Gente, adorei nossa conversa. Tem algum recado que vocês querem deixar? Eu quero falar obviamente, da Dark Sky Association, que é uma associação internacional. Eles têm um site da Dark Sky Association, onde tem muito conteúdo. E a gente tem um canal aqui, Dark Sky Brasil, no YouTube, onde a gente tem diversos convidados falando sobre impactos da luz artificial. E a gente fala um pouco de astroturismo, de poluição luminosa, alguns avaliam cidades. O Luciano já fez uma apresentação lá sobre automação. Então, a gente trabalha com convidados ali, trazendo novidades a respeito do que acontece nesse universo da poluição luminosa, dos impactos ambientais. Para quem quer saber mais... Já estamos no terceiro ano, então tem bastante conteúdo lá. Que legal. Tem palestra da doutora Regina Marcos, que eu citei, da doutora Betina Martal, tem do Rui Soares, Luciano Rosito, Paulo Candura já se apresentou, o Sérgio Blaso também. Então, assim... Todos os grandes expoentes aí já foram convidados e têm suas apresentações lá. Maravilha. E você, Luciano, qual que é o recado que você deixa? Pessoal, se acalmem, vai dar tudo certo. Queria ser tão otimista assim. Acho que vai mas talvez demore uma hora tem que dar, né? Demore um pouco mais de tempo do que a gente gostaria. Mas o que eu diria, assim, primeiro agradecer aí a oportunidade. É legal a gente ter esse espaço para falar também sobre as evoluções, a atualização de norma, o que vem para o futuro da iluminação. Eu acho que tem muita coisa legal vindo. O recado final, estudem. Estudem a norma, apliquem, tirem dúvidas. Às vezes eu e o Paulo, a gente brinca que o nosso telefone pessoal virou o 0800 da 5101. E que continue assim, né? Não é uma reclamação, pelo contrário. A gente gosta quando o pessoal liga da Comissão de Estudos de Luminárias também, né? Mas então a gente faz isso e sempre que procura ajudar a falar, esclarecer dúvidas quando possível, ou pelo menos ou trazer mais dúvidas também, para botar mais dúvidas na cabeça do pessoal para ir atrás das respostas. Então estudem a 5101, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa legal que está publicada lá. Participem dos fóruns, participem dos eventos. A gente vai ter em 2024 Expolux. Espero que seja uma ótima oportunidade também da gente ter esses fóruns de discussão. Já fui convidado para fazer uma palestra lá na Expolux. A gente vai ter as arenas do conhecimento. Acho que é isso. Ver isso de uma forma positiva. Ver a oportunidade que a gente está tendo de ajudar a contribuir para o futuro da iluminação melhor no Brasil. Excelente. Adorei o recado. Gente, obrigada. Quero muito agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi bastante esclarecedor. De verdade, até falando pessoalmente, assim, a gente... E aí, não sei, vamos esperar. Eu achei genial a vinda de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida,
Querem saber mais? Deixa os comentários, vou atrás aqui, prometo que o papel do LEDcast é esse, é trazer informação para vocês sobre tudo sobre iluminação, tá bom? Até a próxima!